Olá, essa é a nossa apresentação do nosso trabalho de teoria de circuitos elétricos. O nosso artigo ele vai falar um pouco sobre a aplicação da inteligência artificial nos sistemas de aeronave totalmente elétricas. O nosso grupo ele é composto pelo Gabriel Luiz, pela Paula Talim e por mim, Rafael Vicente. Aqui a gente tem o sumário do nosso trabalho, onde são abordados os principais pontos. Então, nós vamos falar um pouco sobre a introdução do nosso artigo, os métodos de controle de potência de uma aeronave totalmente elétrica, é um dos métodos do nosso artigo. A gente vai falar também sobre os resultados que foram adquiridos no artigo, sobre a pesquisa. Nós vamos falar sobre a discussão, as considerações finais e as referências bibliográficas utilizadas. Partindo para a parte da introdução, nós vamos definir o que é uma aeronave totalmente elétrica para a gente ter um emaranhado geral sobre o que vai se tratar o nosso trabalho. Uma aeronave totalmente elétrica ele é um sistema de máquinas, componentes e aparelhos que geram, transmitem, distribuem, usam, detectam e armazenam energia elétrica de uma forma ou de outra em uma aeronave. Ou seja, todas as funções principais, substituindo sistemas tradicionais que dependem de energia pneumática, hidráulica ou mecânica. Falando um pouco agora sobre a consciência ambiental, sistemas elétricos modernos eles estão cada vez mais preocupados com a proteção ambiental, permitindo com que empresas se posicionem como ambientalmente conscientes. Levando em conta as consequências ambientais, essa proposta pode ser mais sustentável, reduzindo o consumo de recursos naturais e a emissão de poluentes. Logo, a ideia de consciência ambiental na aviação tem impulsionado o desenvolvimento de tecnologias mais verdes, incluindo as aeronaves totalmente elétricas. Agora a gente vai comentar um pouco sobre o sistema elétrico de uma aeronave totalmente elétrica, né? Que é basicamente um componente crítico, vai ser um componente crítico que integra as unidades de geração de energia, motores, distribuição, controle e sensores e armazenamento. E é um sistema que é projetado para garantir a geração de energia estável, né, dentro da aeronave e a distribuição eficiente para todas as cargas a bordo. Mas antes disso, explicando, a gente acabou dividindo o slide 1.3 em 1.3.1, 1.3.2 para a questão de para abordar os componentes essenciais, né, para o funcionamento do sistema elétrico. E nesse segundo slide a gente vai abordar a questão de implementação de sistemas inteligentes para uma melhor otimização desse mesmo sistema. Nesse primeiro slide, como mencionado, a gente vai mencionar os componentes essenciais. Ao lado direito tem um diagrama de blocos, né, explicando o sistema elétrico da aeronave, né, e o sistema elétrico ele é composto por unidades de geração de energia, né, que vai acabar, que é um sistema projetado para produzir energia elétrica, né, e, através, né, de um motor que é dentre um dos componentes da aeronave, né, que é o próximo. Então, o motor acaba executando de maneira mecânica e o gerador transforma essa energia mecânica em energia elétrica, né? Também temos as unidades de distribuição de energia, que é a unidade primária e a unidade secundária, que vai tomar essa energia elétrica, né? E vai distribuir para as cargas assim da aeronave, né? As cargas da aeronave vão consistir em equipamentos como aquecedores, luzes e outros dispositivos na aeronave. E a unidade de controle vai ser a unidade responsável por gerenciar toda essa questão de distribuição de energia elétrica e geração de energia elétrica. Então, ela vai receber esses estímulos, né, da aeronave e, através desses estímulos, também dar respostas ali. Essas respostas vão ser oferecidas devido aos sensores, né, e a gente também tem as unidades de armazenamento que vão armazenar a energia elétrica. Sobre a implementação de sistemas inteligentes para o controle e otimização, a gente pode destacar que eles não são 100% necessários para o funcionamento do sistema elétrico da aeronave, mas ele é uma parte que auxilia no controle e ele otimiza o sistema.
Dentre essas implementações, a gente vai ter a parte de feedback e otimização, que vão ser mecanismos essenciais para controlar a quantidade de energia gerada e distribuída em tempo real, garantindo a estabilidade e eficiência do sistema. Nós vamos ter sistemas adicionais de computação e comunicação que serão necessários para processar dados e realizar cálculos e coordenar operações entre os diversos componentes do sistema elétrico da aeronave. A gente vai ter os sensores e os atuadores que eles vão coletar dados sobre o funcionamento do sistema e tomar ações para otimizar o desempenho e garantir a segurança. E também a gente vai ter o uso de sistemas inteligentes, que ele é imprescindível para uma gestão eficiente e confiável da energia elétrica. E ele vai resultar em operações mais seguras e custos reduzidos de operação também. Agora falando um pouco sobre a inteligência artificial, é, a inteligência artificial ela é a capacidade das máquinas de realizar tarefas que normalmente exigiriam de inteligência humana, como o aprendizado, o raciocínio e a resolução de problemas. A gente pode destacar como as duas principais características de uma inteligência artificial é o aprendizado de máquina, que nós chamamos tecnicamente de machine learning, e o processamento de linguagem natural. E o que é necessariamente, o que é a definição de cada uma dessas principais características? O machine learning ele é um conjunto de técnicas que ele permite às máquinas aprender com dados e melhorar o seu desempenho ao longo do tempo, sem serem explicitamente programadas. Então, meio que ele consegue tomar decisões e aprender a partir de decisões antigas que foi tomado pelo sistema. Em relação ao processamento de linguagem natural, que é a segunda característica importante sobre a inteligência artificial, ela é um campo da inteligência artificial que ele se concentra na interação entre computadores e linguagem humana, permitindo que as máquinas entendam, interpretem e gerem linguagem humana de maneira mais natural. Então está bem relacionado com aquela questão da interação e com a máquina ela está mais próxima de uma decisão racional e humana possível. Diante disso, o artigo propõe um sistema de controle do gerador baseado em inteligência artificial, chamado AIGCU, para aeronaves totalmente elétricas. O objetivo é fornecer um controle de feedback eficiente, garantindo a distribuição estável e segura de energia elétrica para todas as cargas a bordo. A proposta envolve a classificação das variáveis de distribuição e utilização de energia e o controle adaptativo da máquina de geração síncrona. Agora a gente vai falar um pouco sobre os métodos de controle de uma potência, de potência de uma aeronave totalmente elétrica. Como a gente falou da proposta, agora a gente vai discorrer sobre a GCU e a IGCU. Então, primeiramente, a GCU, que é a unidade de controle de gerador, ela consiste de um regulador de tensão, de um excitador e de um estabilizador, né? Ela é aquela parte de unidade de controle da aeronave e ela, por esse motivo, vai acabar gerenciando, vai acabar controlando, né, a geração de energia elétrica que origina, né, da rotação do motor em conjunto com o gerador síncrono. E esse gerador, que é um gerador síncrono de 100 kVA, né? E por meio de um feedback, acaba que a unidade de controle mantém a tensão gerada abaixo de um limite de 400 volts. Né? Esse feedback, ele advém da primeira unidade de distribuição, né? Que é um daqueles componentes da aeronave, né? Aquela distribuição primária. E o regulador de tensão, ele acaba sendo automático, e controlado por o famoso PID, que é um controlador proporcional integral derivativo que normalmente é associado, né, comumente é associado é, com esse regulador de tensão automático. Em contrapartida, a unidade de controle de gerador baseada em IA, né, a IGCU, ela é, ela é basicamente a GCU, só que com a implementação de IA, né?
Então, ela acaba sendo projetada para criar um loop de controle com feedback para a GCU, né? Porque apesar da GCU ter um feedback assim, para ter esse controle de distribuição de energia, é, não são todos os componentes que têm essa questão de feedback para o controle, né? Para essa unidade de controle. A, a, a IGCU intensifica essa questão de feedback. Então, ela acaba possuindo duas entradas, né? O feedback da tensão e da corrente das cargas AC/DC, né? E as unidades de distribuição, de conversor e de retificador. Acaba que essas cargas, elas são coisas como aquecedores, as questões de luzes, né, da aeronave, a, alguns equipamentos que eu acabei mencionando anteriormente. Ela possui uma saída que apresenta energia com opções de rótulo, né? Então, acaba que como questão de resposta, ela vai dar rótulos como queda, pequena queda, sem mudança, pequeno aumento e aumento. E de maneira dinâmica e em tempo real, ela vai alterar a energia gerada com base nas cargas que estão em uso e na quantidade de energia que a GCU está fornecendo à unidade de geração síncrona. Bom, agora vamos para os resultados que foram gerados pelo artigo. Ele pegou várias variáveis e comparou tanto em sistemas GCU enquanto em sistemas AI GCU. Então, para começar, ele primeiro analisou as variáveis de entrada. O que seriam elas? São as rotações no motor e a energia gerada nos terminais de distribuição primária. Então, aqui no lado direito, a gente pode ver uma tabela que são, né, a velocidade em rotações por minuto em função do tempo, em segundos. E, bom, ao decorrer aí da tabela, a gente pode ver que essa velocidade ela vai se alterando, acelerando, desacelerando, mas no final ela permanece constante. Lembrando que todas essas variáveis elas são iguais, tanto para sistemas GCU e a IGCU. Bom, as próximas variáveis analisadas no sistema GCU foram as variáveis de controle, e são elas as tensões, correntes trifásicas e tensões de campo do sistema de excitação no regulador automático de tensão da GCU. Ao lado está um gráfico que foi gerado a partir disso. As próximas variáveis são as variáveis de saída da GCU. Entre elas estão são as tensões de carga AC e DC, as correntes e as saídas de potência real e reativa. Ao lado, a gente pode ver aí um compilado dos gráficos gerados a partir dessas três variáveiszinhas, enquanto que olhando para o sistema AIGCU, as suas variáveis de controle também foram as correntes e tensões a ser distribuídas, mas posteriormente a gente vai ver exatamente como que foi os gráficos gerados a partir dessas variáveis, e em seguida também temos as variáveis de saída da AIGCU. Depois, tá, aí que são as variáveis de tensão, de carga AC/DC, corrente, saída e potência real e reativa. Lembrando novamente, essas variáveis, tanto no GCU quanto na IGCU, foram variáveis equivalentes com os mesmos valores. Partindo agora um pouco para a parte de gráficos que foram coletados dentro da nossa pesquisa, dentro do nosso trabalho com auxílio de softwares de simulação, a gente consegue fazer um comparativo entre os gráficos adquiridos da GCU e da AIGCU. Então, nessa primeira imagem, a gente consegue comparar as correntes alternadas AC e tensões distribuídas usando GCU e o AIGCU. GCU está à esquerda e AIGCU está à direita, ambas em função do tempo. A gente consegue observar de primeiro momento que essa grandeza ela não teve uma mudança significativa no seu valor.
Nesse segundo imagem, a gente vai conseguir comparar a velocidade do rotor, a corrente do estator e o torque do motor AC, que aciona uma bomba hidráulica usando tanto a GCU e a AIGCU, é, todas em função do tempo também. Então a gente consegue perceber novamente que nós não tivemos uma mudança significativa. Aqui nós temos dois gráficos comparando a velocidade do rotor, o torque e a tensão do motor AC, que aciona um atuador usando tanto a GCU e a AIGCU. Nós também conseguimos perceber que nós também não tivemos uma mudança totalmente significativa de alteração de valores dentro das duas possibilidades que nós apresentamos no trabalho. Aqui nós vamos apresentar também um pouco a relação da velocidade do rotor, a corrente do induzido e o torque do motor DC, que aciona uma bomba de combustível é, antes da implementação da inteligência artificial e pós a implementação da inteligência artificial, todas em função do tempo também. A gente consegue perceber também que a gente não teve uma mudança significativa entre os dois dados apresentados. E por fim, é um comparativo entre os gráficos de tensão de saída do motor DC, da lâmpada DC e do aquecedor usando a GCU e a AIGCU, e também a gente consegue perceber que nós também não tivemos uma mudança totalmente significativa antes da implementação e pós a implementação. Aqui a gente vai fazer uma discussão que é levantada dentro do artigo, que vai falar um pouco sobre em que se diferencia o método da AIGCU e da GCU em questão, que seria antes da implementação da inteligência artificial e pós a implementação da inteligência artificial. Comparando os métodos da GCU e da IGCU, eles se diferenciam no modo de como a energia não utilizada ela é recirculada pelo sistema de distribuição de eletricidade. E também a gente pode apontar que a IGCU ela apresenta uma melhor eficiência energética nos momentos em que as cargas AC e DC elas estavam desligadas, devido aos sinais recebidos de controle tanto das unidades de geração e de distribuição quanto das cargas também. Então, esses são os principais pontos que elas se diferenciam. Agora a gente vai passar para as nossas considerações finais. Então, em conclusão, a gente tem que o uso da inteligência artificial aplicada a sistemas de controle de energia em aeronaves ainda é uma tecnologia de baixa maturidade, tanto que os resultados mostram durante o artigo, é, tanto que os resultados mostrados, né, durante o artigo comprovam um aumento em performance de apenas cerca de 1%, né? No entanto, como não apresentou sequer um efeito negativo, com mais desenvolvimento e por meio de pesquisas, a gente acredita que o uso da IA aplicada ele pode ser sim promissor para o futuro, podendo apresentar melhorias notáveis em performance. Bom, Então, é isso. Muito obrigada pela apresentação.